O tema que eu venho conversar com vocês aqui hoje é um tema que sempre me instigou, é um tema que sempre me incomodou, é um tema que sempre me deixou perplexo. Eu, durante a minha vida como estudante, onde uma pessoa da minha sala de aula desviou o dinheiro da comissão de formatura, uma pessoa que convivia com a gente, era uma pessoa legal com a gente, era uma pessoa que ia à igreja, uma pessoa que ajudava os outros, e essa pessoa desviou o dinheiro do nosso caixa de formatura. Depois eu fui estudar, fiz concurso, passei na Justiça Federal, fui ser juiz federal em Maringá, e eu me deparava com uma situação que também me deixava indignado. Existia em Maringá um secretário da Fazenda, já falecido, chamado Luiz Antônio Paulic, e o prefeito de então, Jairo Gianotto. E essas duas pessoas, o Paulic mais, porque ficou mais tempo como secretário de Fazenda, desviou o valor de 100 milhões de reais de uma cidade de 300 mil habitantes. Mas o pior não era isso, porque o crime sempre havia. O pior é que a sociedade maringaense estimava essa pessoa. A sociedade maringaense tirava fotos com ele nos eventos sociais. A sociedade maringaense queria estar perto dele, queria frequentar a chácara dele, sabendo que era um corrupto notório. Todo mundo sabia disso. E eu começava a pensar, por que isso ocorre? Como isso pode ser evitado? O ser humano é e sempre foi assim? Pois bem, tem algumas convicções, tem algumas ideias. Quero, como disse o Edson Ramon, trazer para vocês hoje aqui, num diálogo entre amigos, uma troca de ideias. Porque tudo que eu vou falar aqui hoje não é uma conclusão objetiva e absoluta para o problema da corrupção. São ideias lançadas com base em estudos, mas principalmente ideias que são alicerçadas, ancoradas em estudos de casos, principalmente estudos e pesquisas feitas nos Estados Unidos sobre a moralidade. O que é a moralidade? O que é a ética? Até que ponto as pessoas conscientemente e inconscientemente transigem com os seus valores? Nós somos reféns dos nossos genes, ou temos o espaço de livre-arbítrio, nós podemos escolher agir ou não agir em determinadas situações? São essas provocações que eu quero trazer e compartilhar com os amigos aqui hoje. Se nós abrirmos uma página de qualquer site da internet, de qualquer dia da semana, de qualquer mês do ano, nos últimos 10 anos, quando a internet se popularizou, todos os dias nós iremos encontrar notícias tratando de corrupção. E não são casos de corrupção da Lava Jato. Nós vamos encontrar casos de corrupção de programa da Minha Casa Minha Vida, sumiço de dinheiro do asfalto, fraude em merenda escolar em várias cidades do Brasil. Em várias cidades, pequenas cidades. Eu tenho um caso que eu atuei quando eu era juiz, de uma prefeiturinha pequena, perto de Maringá, onde o prefeito desviava o dinheiro, desviava a gasolina do posto de combustível. Tinha 12 mil habitantes a cidade. Eu conheci o promotor, que era mais de uma procuradora da República aqui de Curitiba hoje. Ele desviava o dinheiro do posto de combustível onde ele abastecia os carros oficiais. Pois bem, todos os dias nós vemos casos de corrupção. Só que pior do que isso, os valores têm aumentado sensivelmente. Claro, por um lado, o PIB brasileiro aumentou. Portanto, o nível de corrupção aumentou. Mas, por outro lado, a voracidade dos agentes públicos aumentou demasiadamente. Como disse o Karnal, na palestra que ele fez quando ele promoveu lá na Justiça Federal, antigamente, comprava-se um presidente com um Fiat Elba. Se você oferecer um Fiat Elba hoje para um estagiário da Petrobras, ele não vai aceitar como pagamento uma propina ou corrupção. Isso é verdade. Hoje nós estamos falando de 51 milhões de reais num apartamento. Sabe-se lá quantos apartamentos essa pessoa tinha? Quantos apartamentos? Nós temos um caso aqui de Curitiba, aqui do Paraná, que dizem que quando um grande dirigente político dessa cidade faleceu, houve uma corrida pelos apartamentos que ele tinha, só que estavam fechados, procurando dinheiro que ele escondia em paredes falsas de apartamento. É um caso aqui de Curitiba, onde a sociedade curitibana, talvez num paralelo cruel, que eu vou fazer com o caso de Maringá, mas também glorificava essa pessoa como um grande gênio da política paranaense.
Como a sociedade pode conter a violência? Se nós retroagirmos o nosso olhar, olharmos lá, o mais longe que nós podemos alcançar, formos olhar os primeiros códigos de conduta da humanidade, nós vamos chegar, por exemplo, nos 10 mandamentos, nós vamos chegar no Código de Hammurabi, nós vamos chegar na Lei das 12 Tábuas Romanas. E o que essas leis têm em comum? Elas querem impedir a violência. Em todos esses códigos que eu mencionei, inclusive na Bíblia, eles estão proibindo o adultério, eles estão proibindo que se pegue, que se possua a mulher de outro, que se mate outra pessoa, quer impedir que se furte. Mas isso é assim desde os primórdios da humanidade. Uma tendência, e agora eu vou começar a provocar vocês, uma tendência talvez inata do ser humano a cometer crimes. Porque se não fosse assim, se fôssemos nós acreditar no paradigma do bom selvagem de Rousseau, os seres humanos não praticariam tantos crimes, não precisaríamos ter tantas leis, tantos códigos morais, impedindo ou tentando impedir que as pessoas façam mal ao outro semelhante. Mas, por outro lado, o que nós vemos na evolução da humanidade é um caminho pavimentado com restos de cadáveres. Com restos de cadáveres. Que os seres humanos, na sua luta pela sobrevivência, matou, estuprou e aniquilou. Veja, o Levítico, por exemplo, e agora eu vou tocar num outro ponto sensível, o Levítico lutava contra uma realidade há mais de 2000 anos. Qual era a realidade? A homossexualidade. Eles queriam impedir e colocaram no código de leis que a homossexualidade era algo abominável e mesmo punido até mesmo com a morte. A pergunta é, poderiam alguma dessas pessoas que, como eu acredito, talvez vocês não acreditem, não é? O Bolsonaro, por exemplo, não acredita, o pastor Feliciano também não, mas que eu acredito que tem gravado no seu DNA essa sua preferência sexual, será que essa pessoa teria como lutar a sua preferência sexual? Ou ela era refém do seu gênio? E mesmo esse código de lei tentando impedir, como na Rússia de hoje em dia tenta impedir que ela manifestasse sua preferência, esses códigos de lei seriam efetivos? Será que quando proibiram nos 10 mandamentos o adultério sumiu dentre as religiões judaico-cristãs? Será? Será que o furto acabou? Será que o roubo acabou? Os assassinatos diminuíram? Será? Será que essa luta das leis contra a natureza algum dia triunfará? No Êxodo também já dizia, mas vejam vocês, há 2300 anos já dizia que não se pode comprar as testemunhas, que não se pode comprar os juízes. Mas esperem lá, há 2300 anos já existiam juízes se vendendo, já existiam testemunhas se vendendo, naqueles pequenos ambientes, no início da civilização, já existiam pessoas praticando falsos testemunhos, mas onde estava a lealdade? Onde estava a hombridade? Será que esses valores, a ética, será que nunca esteve tão presente na história do desenvolvimento dos seres humanos? Pois bem, foi para tratar dessa situação que os gregos começaram a teorizar sobre a ética. Aristóteles não foi o primeiro. Platão já falava da ética, Aristófanes já falava da ética antes de Aristóteles. Mas Aristóteles escreveu um livro e, como o Leandro Carnal sempre fala nas palestras dele, o Aristóteles tem vários livros. O primeiro e grande intelectual prolífico da história da humanidade, conhecido pelo menos, foi Aristóteles. E de todos os livros dele, ele dedicou um ao seu filho. Aristóteles tinha o pai e o filho com o mesmo nome, chamava Nicômaco. E ele dedicou esse livro, Ética, ao seu filho Nicômaco. Todos os outros, política, poética, organo, zoologia, todos os outros têm nomes diferentes, nomes simples, nomes que descrevem uma realidade. Mas esse livro, em especial, a sua obra-prima, talvez, ele dedicou ao seu filho, como prova de amor. E nesse livro, logo no início, ele diz que o ser humano é amoral, que o ser humano não nasce, como queria Platão, com verdades inatas. Nesse livro, Aristóteles diz que a ética pode ser ensinada, que os bebês são amorais,
mas que eles podem receber código de valores que vão orientar a sua conduta. E a prática da ética, Aristóteles dizia, tem que ser uma prática diária. É um esforço contra a sua natureza. Porque o ser humano, entre trabalhar e o ócio, muitas vezes vai preferir o ócio. Entre conquistar uma mulher e raptar essa mulher para si, estuprar, ainda mais naquela época que não existia polícia, Estado, nada, talvez ele preferisse a segunda opção. Entre trabalhar para comer e roubar, talvez ele preferisse a segunda opção. Pois bem, Aristóteles diz, a ética tem que ser praticada. A ética tem que ser praticada. Todos os dias, é como tomar banho. Todos os dias deve-se praticar a ética. E só assim ela se torna um costume, só assim ela é interiorizada, só assim as pessoas começam a agir eticamente. Mas será que Aristóteles estava certo? Nesse exemplo, nessa gravura, ele está ensinando quem? Alexandre, filho de Filipe II da Macedônia, conhecido por todos nós como Alexandre o Grande. Mas por que ele é Alexandre o Grande? Por que alguém a quem foi ensinado os valores da ética não se portou como a ética? E ele foi ensinado por Aristóteles desde a mais tenra idade. Aristóteles era o preceptor de Alexandre. Aristóteles ensinou Alexandre como se fosse seu pai. Todos os dias Aristóteles ensinava Alexandre. E Alexandre, com 19, 21 anos, saiu na sua conquista de expansão dos todo mundo conhecido. E nesse caminho, matou, estuprou, conquistou e impingiu uma série de terrores aos povos conquistados. Pois bem, logo Alexandre, que foi educado desde pequeno, segundo os valores da ética, peraí, ele não conseguiu aprender? E Aristóteles também dizia, da doutrina do meio termo, que uma coisa é a coragem, outra coisa é a covardia, e outra coisa é aquele arrojo imprudente. Entre os extremos tem o meio termo. O meio termo, no caso, seria a coragem, não a covardia, não o arrojo imprudente. Entre a modéstia, entre a humildade e a modéstia e a arrogância, também existe o meio termo. É a doutrina do meio termo de Aristóteles. Quando Aristóteles intuiu essa classificação, Aristóteles estava mostrando também que o mundo tem uma zona cinzenta muito grande, que nós não conseguimos definir a priori. Por isso que a ética é importante. Eles tentam nos levar de novo ao centro, sair dos extremos. Por isso vale a pergunta: as pessoas nascem boas ou más? Nós temos aqui, de um lado do nosso ombro, um anjo bom dizendo para fazermos coisas boas e um anjo mau nos puxando para o lado errado? Será que diante de um dilema nós vamos ouvir duas vozes? Olha, faça isso que é errado ou faça isso que é o certo? Diante de uma situação onde a trapaça, a desonestidade, a mentira é possível, será que nesse momento nós ouvimos conselhos do nosso cérebro conscientemente do que nós devemos fazer? Pois bem, essa pergunta, se o homem é bom ou mau por natureza, tentaram responder essa pergunta grandes ícones da filosofia ocidental. Para Rousseau, por exemplo, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Rousseau era ficcionado pelo exemplo do bom selvagem. Quando levado para a corte de Francisco os índios da América, ele ficou fascinado com esses índios e escreveu toda uma obra teorizando acerca dessa natureza boa do homem inata. Escreveu um livro sobre educação, como as crianças deveriam ser educadas para que a sociedade não os corrompesse. Deveriam ser afastadas da comunidade durante muitos anos, receber um treinamento específico para só depois ser reintegrada à sociedade. Por quê? E essa é uma intuição interessante de Rousseau. Porque uma pessoa boa, no meio de pessoas praticando trapaças, ela vai acabar se tornando má. Portanto, ela tem que ser afastada e depois voltar. E o Rousseau, como dizem os historiadores mais ácidos, ele era um homem que amava a humanidade, mas odiava os seus próprios filhos. Deixou os filhos morrerem à míngua, porque ele era uma pessoa muito voraz, muito ambiciosa e muito avara. Locke, por outro lado, quando escreveu o segundo tratado do governo civil, ele dizia que não, que o homem, quando nasce, é uma folha em branco. Ele cunhou a expressão a tábula rasa, que o homem é uma tábula rasa e nós podemos gravar na alma do homem os nossos valores. Se
Se gravar nos valores bons, ele crescerá uma pessoa boa. Se gravar nos valores ruins, ele será uma pessoa ruim. E Hobbes, não. Hobbes já dizia o contrário. O homem é o lobo do homem. Na verdade, o homem nasce mau. O homem ele quer conquistar, pilhar, estuprar, assassinar, roubar. O homem nasce mau. O homem é o lobo do homem. E só há uma força que pode conter esse ímpeto do homem, que é a força de um Estado forte, com leis rígidas. E o homem abre mão de toda a sua soberania individual para o Estado. Que o Estado poderá fazer com ele o que for necessário para impedir que ele cometa crimes e, se cometer, retirá-lo de circulação. Isso era o que Hobbes pregava. Descartes já falava do livre-arbítrio. Fazia todo sentido, no século XVIII e XIX, dizer que quando uma pessoa esfaqueia a outra, essa pessoa racionalizou aquela decisão e agiu dentro da sua margem de livre-arbítrio. A pessoa agiu com seu livre-arbítrio, que Deus deu a ela. Descartes era muito religioso, e com o seu livre-arbítrio dado por Deus, ele resolveu matar alguém. Mas será que essa explicação, no dia de hoje, em pleno século XXI, faz algum sentido? Uma pessoa matar outra com uma facada, será apenas livre-arbítrio? Será que um estuprador de crianças, um pedófilo, quando ele estupra, quando ele se possui uma criança, quando ele se sente excitado com o sorriso de uma criança de 2 anos, será que ele está realmente exercendo o seu livre-arbítrio? Alguém acredita aqui que um pedófilo, quando estupra uma criança, ele está exercendo a sua porção de livre-arbítrio? Será? Será? Será que um pedófilo, ele é costumeiramente reincidente, mesmo sofrendo o risco de ir para a cadeira elétrica nos Estados Unidos? Pois bem, hoje, em pleno século XXI, com cada vez mais estudos sobre a genética do ser humano, nós estamos descobrindo coisas verdadeiramente assustadoras sobre o nosso código genético, que influencia no nosso comportamento. E por que é importante falar disso quando falamos de corrupção? Porque nós precisamos conhecer bem qual é o agente patogênico antes de ministrar o remédio. Precisamos conhecer bem. Eu tenho a impressão de que nós estamos usando fórmulas ultrapassadas que não resolveram em muitos lugares do mundo para combater o mal que a cada dia se agrava. César de Lombroso, no século XIX, ele teve um insight muito interessante. Ele suspeitava que determinadas pessoas podiam ter nascido atavicamente ligada a uma compulsão para cometer crimes. A intuição dele poderia estar certa, só que a forma como ele expressou isso estava totalmente equivocada. Que ele vinculou essa propulsão, esse impulso ao cometimento de crimes, a detalhes fisionômicos, fisiológicos da pessoa. Foi isso que César de Lombroso tentou justificar. Portanto, quando alguém diz que uma outra pessoa é lombrosiana, é porque ela acha alguém com jeito de criminoso. Só que essa teoria não tem o menor fundamento científico e já foi soterrada pela ciência. Mas a intuição dele, primeira, era muito interessante. E ela ficou mais interessante ainda quando Antônio Damasio, um cientista americano, descobriu o caso do Phineas Gage. Quem era Phineas Gage? Phineas Gage, em 1848, trabalhava numa estrada de ferro, operava um gancho, e esse gancho, enquanto ele estava trabalhando, inadvertidamente perfurou o cérebro dele. E ele sobreviveu. De acordo com todos os relatos, Phineas Gage era uma pessoa amável, era um bom pai de família, era uma pessoa que guardava segredos e tinha reações serenas diante de determinadas circunstâncias de sua vida. Só que a partir desse momento em que ele sofreu esse dano, que realmente mutilou
o córtex pré-frontal do Phineas Gage. Depois que ele foi medicado, saiu do hospital, ele começou a apresentar, e isso é fartamente relatado pelos depoimentos das pessoas ouvidas pelo Antônio Damasio, começou a apresentar comportamentos totalmente diversos do que ele apresentava antes. Deixou de ser um bom pai de família, passou a ser uma pessoa agressiva, não tinha mais valores e código moral a seguir. Era uma outra pessoa totalmente. O que o Antônio Damasio começou a perceber? Ele começou a perceber que há regiões do cérebro que são determinantes para o nosso julgamento ético, para o nosso julgamento moral. Vou abrir um parênteses, vou falar algumas vezes como moral e ética como sinônimos, expressões sinônimas, mas na verdade moral é um termo que é mais voltado à religião e a ética é mais voltada a uma conduta, a um código de conduta. Não são sinônimos tecnicamente, mas vou usar a palavra moral numa linguagem mais coloquial, moral e ética. Uma linguagem mais coloquial que fica também mais fácil de trabalharmos com ela. Fecha o parênteses. Ele começou a ter comportamentos erráticos em relação a isso. O Antônio Damasio percebeu e fez a associação correta entre a região do cérebro que é determinante para os julgamentos éticos e morais de uma pessoa. Aprofundando essas pesquisas, e para quem aqui já leu o livro, o último livro do Yuval Noah Harari, que é o Homo Deus, o Yuval, para quem não sabe, é aquele professor israelense que escreveu o livro Sapiens, e nesse livro Sapiens ele conta a história da humanidade, e nesse livro Homo Deus ele conta o passo seguinte, o que nos espera, qual é o futuro da humanidade. E ele traz também nesse livro dezenas de estudos feitos com base científica evidente sobre a pequena margem de livre-arbítrio que os seres humanos têm. Na verdade, nós achamos que temos muito mais livre-arbítrio do que efetivamente temos, mas ainda temos algum. Talvez porque a resposta que o Yuval dá, a resposta que o Antônio Damasio pressentiu, a resposta que o Steven Pinker também vem provar, é que possivelmente boa parte de nosso comportamento é determinada pelos nossos genes. Boa parte do nosso comportamento é determinada pelos nossos genes. Assim como a pessoa não escolhe, segundo eu acredito, se ela vai ser homossexual, se ela vai ser uma pedófila, ou mais, se ela vai ter uma disfunção hormonal na tireoide. Alguém aqui tem problema de tireoide? Ou na tireoide, na glândula tireoide? Alguém tem problema? Vocês sabem que vocês não conseguem controlar. Não há força da consciência necessária que façam vocês pensarem: quero que a minha glândula tireoide produza menos hormônio para que eu tenha uma vida normal. Ou que ele está fraca, ele está produzindo poucos hormônios, eu quero que ela produza mais hormônios. Ninguém consegue, em sã consciência, fazer esse controle. Por quê? Porque há um gatilho genético para que uma determinada idade de uma pessoa, aquela glândula trabalhe disfuncionalmente. Disfuncionalmente. Assim como várias outras reações fisiológicas que nós temos são determinadas pelo nosso código genético. Por que a Angelina Jolie retirou os seus seios? Porque ela fez o seu teste de genoma e percebeu que ela tinha um gene vinculado ao câncer no seio. Uma pessoa racionalmente não iria retirar seus próprios seios, sabendo que tem um percentual muito grande? Ou será, e desculpem aqui as pessoas que são mais religiosas, será que nesse caso adiantaria rezar para o divino, seja ele qual for, independente da religião, para que aquele gene do câncer não se manifestasse? Agiu a Angelina Jolie corretamente? Esse gene do câncer é apenas um. Nós temos vários genes e 85 bilhões de neurônios que influenciam diretamente o nosso comportamento no dia a dia. Se nós vemos uma determinada pessoa e o nosso cérebro julga aquela pessoa, às vezes é um julgamento inconsciente. Um julgamento inconsciente que é refinado por milhares de anos de evolução e não um julgamento racional. Nós não conseguimos ser racional na maior parte do nosso julgamento. Isso porque todos os estudos indicam que o nosso comportamento é em boa parte determinado pelos genes. Mas por que isso? Por que os estudiosos hoje falam em transmissão filogenética da violência? Porque se vocês pararem para pensar um minutinho, e o Yuval Noah Harari traz essa constatação em seu livro,
Ele diz: há quantos anos, 1000 anos, os seres humanos vivem em sociedade? Há quantos 1000 anos? 10.000 anos. Os seres humanos estão perambulando pelo planeta há cerca de 300.000 anos, quando surgiu o Homo sapiens. 300.000 anos vivendo em bandos, coletores, caçando, colhendo frutos, raízes, fungos e cuidando da sua prole. De vez em quando guerreando com outro bando para poder capturar suas fêmeas, como acontece em vários outros bandos de primatas. Até vou fazer um comentário. A minha esposa quis me convencer, bem, melhor. Teve um advogado que foi lá em casa não, no meu gabinete um dia, e o advogado veio reclamar para mim e falou: doutor, eu tenho uma filha, eu não estou aguentando mais, ela está com 5 anos, e ela levanta à noite, toda noite vem dormir na minha cama. Eu falei: mas doutor, não seja frouxo. Lá na minha casa, eu tenho um filho de 9 anos e uma menina de 6. Eles nunca levantaram à noite para ir dormir na minha cama. Mas doutor, como é que você conseguiu essa proeza? Nunca saíram de lá? Nunca saíram da cama? Eu até brinco, falei: amor, a gente queria construir uma casa com um quarto só bem grande, né? Para eles poderem ficar aqui dentro. E ela veio justificar comigo, é aqui que eu queria chegar. Ela veio justificar comigo dizendo o seguinte: assim, olha, os psicólogos dizem que é bom para a autoestima da criança, a sua segurança, a sua relação com o mundo exterior, que ela durma em quarto separado. E a psicóloga disse: se ela chorar à noite com 1 ano e meio, com 2, fecha a sua porta, deixa ela chorando para o lado de fora, que isso vai fazer bem para ela. No comecinho eu falei: então vamos tentar. E ela chorou. 1 minuto, 2. Falei: esqueça a psicóloga. Se vir dormir aqui, eu vou dormir lá com ele. A partir daí, nunca mais saí dentro do quarto. E eu justifiquei para ela: falei, escuta, você vai acreditar numa psicóloga, todo respeito às psicólogas, nenhuma crítica, mas fiz a minha defesa. Isso veremos depois. A racionalização de um argumento é o que existe de mais comum na humanidade. Eu racionalizei meu argumento e falei: escuta, os seres humanos, durante 290.000 anos, moraram em cavernas. Como é que você acha que eles dormiam nas cavernas? Cada um tinha o seu quartinho? Naqueles falam da caverna você dorme, naqueles falam você dorme. Claro que não, era todo mundo junto, embolado. Se durante 290.000 anos dormiram assim, por que agora você acha que eles vão ser diferentes? Então vamos seguir a nossa lógica da evolução. Deixa resumido aqui em casa. Mas estou dizendo isso por quê? Porque nós temos dentro do nosso código genético toda uma história de evolução. São 300.000 anos. E, de novo, peço desculpas para todos aqueles que são religiosos, mais devotos, que acreditam que o mundo existe há 5.778 anos. Né? Judeus, então, 5.778. Mas as evidências científicas mostram que 300.000 anos os seres humanos já estão transitando pela Terra. E há 10.000 anos, quando surgiram as primeiras civilizações, começaram a domesticar os grandes cereais, domesticar os animais e morar em vilas, cidades. Começaram a comer pior, claro, uma dieta menos diversificada, mas tinham mais tempo para cuidar dos seus pais, para cuidar das suas crianças, e a humanidade deu um salto demográfico gigantesco. Nessa mesma época surgiram as grandes estruturas, e é por isso, talvez, que nós vemos pela história como que poucas pessoas conseguiram fazer com que 100.000 outros seres humanos trabalhassem durante 20 anos o dia inteiro para construir um túmulo para si mesmo. Né? Olha o poder que essas pessoas tinham de convencer 100.000 pessoas a trabalhar durante 20 anos para conhecer uma pirâmide para que ela pudesse morrer e ser enterrada ali dentro. Pois bem, ali surgiu a civilização. Mas nós carregamos dentro de nós esses genes. Mas, espera aí, quais foram os genes que foram passados? Que genes se sobressaíram? São muitos. Por exemplo, carregamos dentro de nós, inexoravelmente, genes de estupradores e assassinos. Nessa época, só sobreviviam os mais fortes. Nessa época, só sobrevivia o macho que tinha mais fêmeas. Só sobreviviam os machos que conseguiam passar seus genes adiante. E para fazer isso, ele tinha que, com seu bando, dominar outro bando, matar os machos do outro bando e passar os seus genes para aquelas fêmeas. Assim começou a humanidade. E nós carregamos, de acordo com as evidências científicas, esses genes em nossos organismos. Por isso, se algumas pessoas são calvas, outros não, uma tem olhos azuis, outros não, umas são mais altas, outras menos altas, braços mais longos, pernas mais tortas, problemas no joelho, tudo isso
segundo a ciência, decorre dos nossos genes. Mas se tudo decorre dos nossos genes, ou boa parte da nossa constituição, por que não a nossa vontade? Será realmente que a nossa vontade não decorre dos nossos genes? Fizeram uma pesquisa na Finlândia com 900 criminosos. 900 criminosos foram analisados. 900 criminosos de crimes violentos. E descobriram que em 70% desses criminosos de crimes violentos, eles tinham ali um par de genes em comum, que os outros não tinham, que a população em geral não tem, mas esses criminosos tinham esse par de genes, esses pares de genes. Olavo Bilac, que todos conhecem, também patrono dos reservistas, grande poeta brasileiro, ele disse: ao contrário do que se diz por aí, não é a ocasião que faz o ladrão, a ocasião faz o roubo. O ladrão já nasce pronto. Mais recentemente, esse grande pesquisador norte-americano, o Steve Pinker, tem vários livros com muitas pesquisas trabalhando justamente essa noção. Qual noção? A noção de que nós, provavelmente, certamente, segundo ele, somos governados pelos nossos genes. É a velha discussão vigente nas universidades americanas sobre nature versus nurture. Ou seja, natureza versus ambiente. Embora nurture signifique alimentação, mas é natureza versus criação. O que predomina? Ele traz diversas evidências. Uma delas é um estudo que ele resgatou, que já havia sido feito no final do século XIX por Francis Galton, estudando pares de gêmeos idênticos. O Steve Pinker leva isso às últimas consequências. Ele e outros estudiosos norte-americanos, ele relata boa parte dessas pesquisas. Gêmeos idênticos. Quem são os gêmeos idênticos? São as pessoas que têm o mesmíssimo código genético, a mesma estrutura de DNA, a mesma. Resumidamente, dois gêmeos idênticos, separados desde o nascimento, eles são mais parecidos entre si do que dois irmãos, não gêmeos idênticos, dois irmãos quaisquer, criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe durante todo o tempo da sua infância. Os gêmeos idênticos são mais parecidos entre si, nos seus gostos, no seu comportamento, nos seus valores, do que dois irmãos criados na mesma casa. Os gêmeos idênticos são mais parecidos entre si, e os dois irmãos diferentes são mais parecidos entre si do que quaisquer dois pares de pessoas adotadas, criadas na mesma casa durante muito tempo. Essas adotadas, se nós pegarmos qualquer pessoa pela rua, serão tão parecidos quanto esses irmãos adotados. Citando só apenas duas pesquisas. Uma delas, que investigou mais de 1000 pares de gêmeos idênticos, criados, separados desde o nascimento. Um criado no sertão, outro criado na praia. Um criado no prostíbulo, o outro na igreja. Um criado na riqueza, outro na pobreza. Um criado na cidade, o outro no campo. Enfim, o case number one desse estudo eram dois gêmeos, que os pais fugiram da Segunda Guerra Mundial, cada um veio em um navio. Um veio com a mãe e o outro veio com o pai. Nunca mais se reencontraram, mas eles chegavam nos eventos médicos e diziam: você não é o fulano? Não. Você não é o ciclano? Não. De tanto notarem as semelhanças, foram se encontrar. E se encontraram. Eles eram os irmãos separados desde o nascimento. Ambos tinham feito medicina, ambos tinham casado com mulheres absolutamente parecidas, ambos votavam no Partido Republicano, ambos tinham dois nomes de filho. Tinham dois filhos com nomes super parecidos. Ambos tinham as mesmas características alimentares e de vestuário. Ambos. Dois pares de gêmeos idênticos. Esse estudo traz diversos outros casos. Diversos. Um outro estudo que foi feito nas escolas de Nova York no final da década de 90. Talvez muitos de vocês vão lembrar desse estudo. Nesse estudo, investigaram, fizeram um relatório socioeconômico de famílias que tinham filhos em escolas públicas e compararam a situação na casa dessas pessoas com as notas na escola. Repararam o seguinte: as crianças
que tinham as melhores notas eram as crianças que os pais tinham mais livros em casa. E aí se divulgou no final da década de 90, começo dos anos 2000, que era muito bom as mães elas começarem a comprar livros em casa, encher a casa de livros, porque as crianças seriam mais inteligentes. Ou ouvir música clássica, lembram disso? Coloquem música clássica, porque os pais que ouvem música clássica, as crianças têm maiores notas na escola. Esse estudo durante um bom tempo permaneceu inalterado, até que um outro grupo de pesquisadores voltou a se debruçar sobre aqueles resultados. Mas eles foram pesquisar os casos onde as crianças tinham notas ruins, mas moravam com pais que tinham livros em casa e ouviam música clássica. E o que eles perceberam? Que em 80% desses casos, essas crianças eram adotadas. Aí eles mudaram a conclusão do estudo. Não é porque o pai e a mãe têm livros em casa que as crianças são mais inteligentes. As crianças são mais inteligentes porque pais inteligentes têm livros em casa. Os pais inteligentes compram livro, ouvem música, vão ao teatro, gostam de cultura, leem mais. Esse pai tem filhos e os filhos normalmente são mais inteligentes. Essa foi a nova conclusão do estudo, que tem tudo a ver com o link da genética. Mas o Steve Pinker vai mais além. Quando ele afirma o poder dos genes na determinação da nossa vontade, ele diz que 50% da nossa essência é determinada por componentes genéticos e apenas 5% pela nossa criação familiar. Valores dados em casa, catequese, religião, organização moral e cívica, tiro de guerra, qualquer coisa responde por apenas 5%. 5%, segundo os estudos referidos por ele. Bom, mas e os outros 45%? Segundo alguns, talvez um percentual bem menor, segundo outros, mas e esses outros 45%? Ninguém sabe ao certo. Nesse estudo com gêmeos idênticos, realmente algumas vezes eles perceberam que um desses gêmeos idênticos era diferente do outro. E aí foram investigar esses casos que desviavam e perceberam que esses casos que desviavam, essas pessoas tinham sofrido algum trauma. E esse trauma serviu como um gatilho genético para desenvolver uma característica de caráter que ele passou a ser diferente do que o seu outro irmão. Talvez se o outro irmão tivesse passado pelo mesmo trauma, desenvolvesse a mesma característica de caráter. São apenas suposições, mas ninguém sabe ao certo como a nossa personalidade, como esses 45% responsáveis pelo nosso comportamento, além dos 50% dos genes e 5% da família, como que ele se manifesta, como que ele atua. Isso é um mistério para todos nós. E ele diz, ainda de forma muito sarcástica, ele diz o seguinte, que a maior contribuição que os pais dão para a educação de uma criança é no momento da concepção, porque a criação realmente mostra muito pouco. E ele também tem um insight interessante. Ele diz o seguinte: vocês já perceberam como que os meninos, muito mais que as meninos crianças, para quem tem filho vai saber o que eu estou dizendo, como as crianças com 2, 3 anos são agressivas umas com as outras, como elas se batem, como elas se machucam, como elas se mordem. Há pesquisas que ele refere, feitas em creches, que mostram um alto índice de mordidas e socos e pontapés e apropriação de coisas de outras crianças por parte de meninos. Por parte de meninos. E por que eles fazem isso? Por que eles fazem isso? Por que eles têm esse comportamento natural de agressão? E ele diz, as crianças só não se matam umas às outras nessas creches porque elas não têm uma faca na mão. Se tivesse uma faca na mão, provavelmente mataria. E aí, claro, depois que ela evolui, elas conseguem evitar esse comportamento. Mas nós vamos chegar lá. A crítica que ele faz à tábula rasa, aquela ideia de Locke de que todos nascemos iguais, é justamente essa. Ele diz, não, nós não nascemos iguais. Só que tratar desse problema da tábula rasa é um tabu. É um tabu tão grande quanto alguém que queira eventualmente defender o estupro. Alguém que chega aqui e fala, não, eu tenho o poder de minha mulher, eu posso, como era vigente até alguns poucos anos, que o sexo não consentido dentro do casamento não era crime. Alguém poderia defender que isso era algo natural. Alguém poderia defender que a pedofilia era natural.
Discutir a tábua rasa é um tabu tão grande quanto esses. Por quê? Porque a partir do momento que nós não concordarmos mais com Locke, que nós entendermos que as pessoas não nascem iguais, já imaginaram o que pode acontecer na sociedade? As pessoas serem classificadas pelos genes que elas carregam, começarem a ser supervisionadas porque elas carregam dentro de si um gene que pode despertar a pedofilia, que pode despertar a violência, que pode despertar a sua impulsão à trapaça? Como será um mundo onde as classificações genéticas podem determinar a confecção de leis? Talvez a tábula rasa seja a nossa segurança para que esse mundo demore a chegar. Porque em chegando, nós não somos responsáveis pelo gênero que nós carregamos, mas nós poderemos ser discriminados. Como tantas vezes estados fascistas discriminaram pessoas por terem características físicas ou religiosas diferentes da religião oficial do Estado, da concepção dominante do Estado. E o fascismo, como diz o Bertolt Brecht, repetido pelo Karnal, é como uma cadela do cio, está sempre à espreita, esperando de ser copulada. Não podemos deixar que isso aconteça. Mas mesmo entendendo que há pessoas que nascem propensas à criminalidade, pessoas que nascem propensas à trapaça, pessoas que têm genes que na hora da decisão fazem com que ela opte pelo ilícito, mas nós podemos também perceber que há pessoas, como o reitor Cancellier de Santa Catarina, que depois de ser acusado, conduzido coercitivamente para depor, acho que era prisão temporária, não me engano, doutor Fernando, ele se sentiu tão ultrajado em sua honra, nós podemos falar em honra? Sim, podemos, que ele se suicidou se jogando do alto do último andar de um shopping. Porque aquele processo criminal, aquela exposição pública, feriu um valor que ele tinha. A sua fibra ética, a sua fibra moral ainda ressoava dentro dele, e aquilo fez um mal para ele, e aquela vergonha fez com que ele tirasse a própria vida. Mas por quê? Também uma pessoa como Mark Madoff, o pai dele, Bernard Madoff, dono da Madoff Investments nos Estados Unidos, que praticou um esquema Ponzi e que se apropriou de bilhões de dólares, e quando foi descoberta a fraude, o pai foi preso. Por que o Mark Madoff, rico, casado, uma mulher linda, uma filha linda, tirou a própria vida? Porque ele não queria carregar um sobrenome vinculado ao caso de desonestidade, que era o nome do pai dele. A fibra moral dentro dele, a fibra ética, de novo ressoava e tocava. E por que pessoas como esse senhor, que é como Voldemort, é melhor não dizer o nome, não é? Esse senhor estava aqui, num ato contra a corrupção. Esse senhor estava dizendo, isso é roubo para enriquecer os petistas, condenando moralmente o outro partido político. Esse senhor, cujo apartamento, referido agora há pouco, foram encontradas malas contendo 51 milhões de reais. Ele foi num ato público contra a corrupção. Onde está essa fibra moral desse sujeito? Se é que ela existe. Eu, quando em Maringá, naqueles protestos de 2013, uma das vezes nesse movimento, eu estava indo almoçar com a minha família e todo mundo indo se encontrar na catedral. E eu não achava lugar para estacionar meu carro. E rodava e não achava. De repente eu vi uma pessoa estacionando na vaga para deficiente. E ela corria para o evento contra o PT, contra Dilma. Outra pessoa estacionava no lugar de idoso, camisa amarela, pegava a filha no colo e saía disparada para o ato contra a corrupção. Mas espera aí, são essas pessoas que vão mudar o nosso país? São essas pessoas que são éticas o suficiente para dizer que os outros estão errados? Ou será que a ética deles não é uma ética assim que, ou eles têm uma gradação ética que até certo momento ele pode transgredir, mas o governo não pode? O que guia essas pessoas? O que nos guia? Já pararam para pensar sobre isso? Pois bem, nada melhor do que nós investigarmos com base em dados concretos, com base em pesquisas, com base em análise de pessoas reais. Não apenas suposições, como muitos psicólogos fazem sobre a questão do superego, enfim, por que as pessoas se corrompem com base na psicologia. Não, vamos para os dados, vamos para a economia comportamental, vamos para a psicologia evolutiva baseada em evidências.
Esse autor, um autor israelense, radicado nos Estados Unidos, sofreu um acidente muito grande, teve o rosto desfigurado por um líquido que caiu sobre sua face. Ele se dedica há muitos anos a estudar justamente isso. Por que as pessoas trapaceiam? Por que as pessoas são desonestas? Dan Ariely. Ele escreveu esse livro. Esse livro tem em todas as livrarias. Um livro muito interessante. E o Dan Ariely fez muitas pesquisas. Por exemplo, vou citar aqui 4 para vocês, muito rapidamente. Ele pegava uma matriz como essa, de matemática, e a pessoa tinha que resolver a matriz. Como ela resolvia? O exercício dizia: some 3 números e encontre o número 10. Quem encontrar o número 10 responde a pergunta certa, e ao final, quanto mais perguntas certas, mais a pessoa recebe um prêmio em dinheiro. Só que, para algumas pessoas, ele diz o seguinte: eu não quero ver o seu resultado. Eu vou pegar a sua folha, eu vou confiar em você, e avisava isso. Eu vou colocar o resultado numa trituradora de papel. E a pessoa, tudo bem. Só que era uma pesquisa. O triturador não funcionava. Ele pegava o gabarito com as folhas e colocava, e depois ele conferia o gabarito. E o que ele percebeu? Que, em média, quando as pessoas sabiam que o gabarito seria corrigido, elas acertavam 4 matrizes em 20. Mas quando as pessoas sabiam que a folha seria triturada e ninguém saberia aquele resultado, ou seja, era uma condição propícia à trapaça, a média de centenas de casos, isso é média, aumentou de 6 para 20. Um aumento substancial de trapaça. Quando a condição era um triturador para ganhar um pouco mais de dinheiro, o que eles perceberam? Que a média se mantinha igual. Continuava 6 respostas em cada 20 matrizes, com um pouquinho mais de dinheiro. Agora a surpresa veio em seguida. Quando ele ofereceu muito dinheiro para o pagamento daquelas matrizes resolvidas, mas muito dinheiro, triplo, ele percebeu que a média de trapaça voltou à condição de controle. Poucas pessoas trapacearam, ou melhor, em média não trapacearam, quando o valor era muito mais alto. O que ele concluiu então? Que as pessoas ainda assim, elas têm uma autoimagem, elas têm um limite da ética que elas podem se autocorromper. Até determinado valor em dinheiro, que ela acha que é pouco, ela não se corrompe. Toda pessoa tem seu preço, dizem, né? Mas quando o valor é muito, e é estudantes universitários, a pessoa já voltava, só que isso eu não posso fazer. Alguma coisa dentro dessas pessoas ainda orientam para uma conduta ética. Veja esse caso então, ainda mais interessante. Princeton é uma faculdade americana que tem um código de honra, que é desde 1893. Esse código de honra, quando um aluno entra em Princeton, ele tem uma semana de um curso só sobre ética na faculdade. Depois mais um mês de aula sobre isso. E a partir disso, em todas as aulas ele tem que repetir o seu código de honra. E aí eles aplicaram essa mesma matriz para os alunos de Princeton, que tem o código de honra, e para outras faculdades, do MIT e Yale, que não tinham código de honra. E o que eles perceberam? Que quando os alunos do MIT e Yale juram sobre o código de honra, antes de fazer o exercício, eu juro que não vou trapacear. Realmente, as pessoas não trapaceiam. Mas, quando os alunos do MIT e Yale não juraram sobre o código de honra, fizeram o exercício da matriz sem se preocupar com as consequências práticas, com o triturador falso ali, elas trapacearam na média de todas as outras pessoas. E Princeton, que tem esse curso intensivo sobre ética, eles trapacearam na média. O que ele provou com esse experimento? Que essas pessoas que são bombardeadas com conceitos éticos, com valores morais, na vida prática, elas tendem a não aplicar. Mas, por um outro lado, se há uma sinalização específica em determinada situação, as pessoas tendem a manter a coerência, tendem a se comportar como aquilo que ela se prometeu que ela ia fazer. Como, por exemplo, eu prometo no código de erro que não vou trapacear, e não trapaceiam. Ele tem diversos outros estudos. Por exemplo, no começo de cada aula, vocês prometem que não vão usar redes sociais na minha aula? E ele percebia, pelo acesso à rede da faculdade, que realmente poucas pessoas utilizavam. O que ele quer dizer com isso? Quando há um estímulo externo, no sentido que a pessoa tem que cumprir um pacto dela com o grupo,
ela trapaceia menos. Isso é importante. Um outro exemplo, e esse é trágico, que ele envolve um problema muito grave que tem a ver com a morte das mães das progenitoras dos alunos. Um estudo concluiu, isso é até um pouco chato de falar, que as avós costumam morrer 10 vezes mais vezes antes da prova semestral nas universidades americanas. E pior, antes do exame final, a probabilidade de uma avó morrer é 19 vezes maior do que antes da prova semestral. Isso. E pasmem vocês, quando os alunos têm nota ruim e precisam muito passar, aí a chance de uma avó morrer é 50% maior do que aquele resultado maior que era antes da prova final. Isso já podia levar o país, os Estados Unidos, a desenvolver uma política pública, impedindo que os alunos compartilhassem sua situação acadêmica com as avós. Porque elas podem estar tão preocupadas com a situação do aluno, com o seu sucesso profissional, que, com aquela ansiedade toda, pode perder a própria vida. Bem, na verdade, vocês podem perceber que não é isso que acontece. O que acontece é que as pessoas, diante de uma situação de esgotamento, de cansaço mental, passado 3, 4 meses estudando uma prova, sendo pressionada por uma circunstância, ela tem laços morais prendendo-a muito mais frouxamente. Elas podem, inclusive, dizer que as avós estão passando mal ou morreram para não fazer o teste. Vejam, pessoas absolutamente normais, tendo um comportamento antiético com o seu professor dentro de uma faculdade. Isso são muitas e muitas pessoas. Um outro teste que envolve a razão versus o impulso, a emoção. E ali, vocês podem ver o Odisseu, para quem leu a Ilíada e a Odisseia, 2 livros que eu gosto muito. Aliás, quem quer um resumo, tem uma série na Netflix chamada Troia, que dá uma parte da vida de Odisseu muito boa, ou, para nós no mundo ocidental, Ulisses. E aí mostra, quando Ulisses já voltando para casa, ele passa perto das quimeras. Na verdade, o autor desse quadro não pintou a sereia como uma quimera, porque uma quimera sempre tem metade ser humano e metade animal. Mas nesse caso, era um ser humano, que era uma sereia. E Ulisses, já prevendo o seu comportamento impulsivo, mandou que os seus tripulantes o amarrassem ao mastro e tampassem seus ouvidos com cera, para que ele não pudesse ouvir o canto da sereia. Só que o canto da sereia está todo dia à nossa volta. O canto da sereia está no supermercado, está na loja no vendedor de livro, no vendedor de Bíblia, no vendedor de telemarketing. O canto da sereia está todo dia com a gente. É isso que o Daniel coloca como um conflito entre impulso e razão, impulso e emoção. Por exemplo, algum de vocês tem dúvida? Vamos começar com um exemplo leve. Algum de vocês tem dúvida que ir ao mercado, quando se tem fome, o nosso julgamento fica prejudicado? Ninguém tem dúvida disso, né? Nosso julgamento fica visivelmente prejudicado quando vamos ao mercado com fome. Pois bem, pegaram um grupo de mulheres durante vários meses, colocaram em cima de uma mesa dessa 2 pares de meia, ou melhor, 4 pares de meia idênticos. E durante todos esses meses pediu para as mulheres que passavam escolher qual que elas gostavam mais. Qual vocês gostam mais? Qual vocês gostam mais? 4 pares de meias idênticos. As respostas foram: 70% das mulheres escolhiam as meias que estavam mais à direita. Qual era a razão disso tudo? Ninguém sabe. Só que quando perguntavam depois das mulheres por que vocês escolhiam as meias da direita, elas tentavam racionalizar esse julgamento. Não, porque eu achei que o teste não era assim. Não, porque eu achei que as da direita eram outro produto. Não, porque eu achei que as da direita eram mais bonitas. Não, mas eram iguais. Mas elas escolheram instintivamente a meia da direita. Por quê? Esse é um mistério. É o impulso contra a razão. Há pesquisas feitas, e também narradas em livros, que mercados que querem vender vinho alemão e colocam música alemã quando os compradores estão passando, vendem muito mais vinhos alemães do que de outras nacionalidades. E se eles colocam uma música portuguesa, os consumidores compram vinho português. Vários testes provam isso, mas não é um comportamento racional. Absolutamente, a pessoa foi induzida. E os juízes de Israel, então? Uma pesquisa feita, e tem um artigo no Mestreque clássico na rede, uma pesquisa foi feita em Israel dizendo o seguinte: analisaram as decisões dadas por juízes durante a concessão de liberdade condicional. Qual era o caso?
Sabiam que o juiz dava um percentual de decisões pró-liberdade condicional e muitas outras negando. O que eles não sabiam era o momento que as decisões eram proferidas. Foram analisar esses dados e perceberam o seguinte: a grande maioria dessas decisões, a grande maioria era proferida quando? No início da manhã e logo após o almoço, seguido de um breve intervalo. No final da manhã, todas as decisões eram pela negativa de liberdade condicional e ao final do dia, da mesma forma. Conclusão: quando os juízes estão mais descansados, bem alimentados, a tendência de eles darem uma decisão fora do padrão, ou seja, absolutamente conforme o julgamento racional, ela é muito mais provável do que no final do dia, do que logo no final da manhã. Dados estatísticos. Mas espera aí, o juiz não tem que ser um ser absolutamente racional, julgar de acordo com a lei, com os bons costumes, para fazer a justiça? Nós estamos dependendo então se o juiz se alimentou ou não, se está com problema de família ou não? Olha o mundo que nós estamos vivendo. É por isso que eu digo, por isso que o Steve Pinker também diz, nós não sabemos de fato esse grande momento disruptivo que nós estamos passando na sociedade. Esse caso, a tarefa da cafeteira, esse é interessantíssimo. Ele pegou o cidadão médio para provar a honestidade. O que eles fizeram? Imaginem as pessoas que entram no Starbucks dos Estados Unidos. Aleatoriamente. Tinha uma pessoa lá dentro que fez um teste. Pegou uma pilha de papel, como tem aqui o nosso amigo Virgílio, 10 folhas de papel, com cada um em uma letra, e falou assim: olha, agora você procura aqui no ambiente palavras com essa letra. E se você fizer, vai ganhar $5. E aí, explicava e dava um máximo de notas da pessoa. O segredinho era, não tinham $5, o que existia ali eram $9. 14% das pessoas devolviam o excedente. Pegavam seus $5 e devolviam. Tá, mas o estudo queria perceber outra coisa. Como a pessoa se comporta quando ela está brava com o examinador. Como é que eles fizeram isso? O examinador estava dizendo para a pessoa como era o objetivo, de repente interrompia de forma brusca, pegava o telefone e ia conversando. Espera só que eu já volto. E falava, acabava um jantar, uma sala, uma piscina, um vinho, e voltava para a pessoa que estava ali esperando, já chateada. E aí fazia o mesmo exercício, dava os $9 e saía. Qual foi o resultado? Quando a pessoa está brava com o examinador, 45% das pessoas não devolveram o dinheiro. Contra 14% do grupo das pessoas que não estavam bravas com o examinador. Lá, só 14% não devolveram o dinheiro com o troco. No outro grupo, 45%. É um julgamento totalmente racional, levado pela nossa questão emocional em relação a outra pessoa. Mas isso é a razão pela qual, por exemplo, um juiz não pode julgar alguém que ele tenha inimizade, ou que ele seja amigo, ou que seja padrinho de casamento, embora eu possa falar isso. Esse é um problema. O juiz não pode julgar, porque ele tem uma tendência a favorecer. E vejam, era um grupo de pessoas absolutamente normal, que não devolvia o dinheiro. E talvez isso explique também algo que nós conhecemos muito bem. Todos aqui conhecem exemplos de pessoas que dizem o seguinte: não, e eu vou falar pela minha mãe. A minha mãe, eu tenho brigas severas com ela. Ela tem 83 anos e me dá um trabalho. Vou contar só dois para vocês. Um dia eu estava indo com ela para Londrina, passando numa ribanceira, que a gente fala no interior ribanceira, passando um declive acentuado, e naquela época os radares só pegavam a velocidade, mas já não multavam. E aí, na subida, tinha lá o guardinha: encosta aqui. E ela junto comigo, indo para Londrina, e o doutor, eu falei: olha, o senhor passa o documento? Passa, eu estava acima da média da velocidade, ela assim, então o senhor vai ser multado. Ele viu o documento: ô doutor, o senhor, mas eu nunca mostrei minha funcional, eu só mostro minha carteira de motorista normal. Mas doutor, o senhor não, fique tranquilo, somos do mesmo grupo. Ele: não, o senhor tem que multar. O senhor está cometendo prevaricação. O senhor precisa de multar. Não, mas a gente trabalha junto. Eu falei: não, o senhor tem que multar. Minha mãe: não precisa, a multa é cara, o governo rouba, para que ele dá dinheiro para o governo? E outro caso dela também, ela recebeu um terreno de herança, foi vender o terreno, e a parte: não, eu compro o terreno, mas tem que ser no papel só X. Daí ela foi lá toda feliz: ó, tem que fazer a escritura. Eu falei: mas peraí, esse valor está errado. Não, mas não vou pagar o valor cheio, imposto de renda, etc. Eu falei: mãe,
o certo é o certo. Mas como o certo é o certo? Esse monte de político ladrão, um Maluf, não sei quem. Ela já tinha racionalizado a decisão dela, porque ela não gostava do governo. Portanto, tirar o dinheiro do governo para ela fazer todo sentido. É o mesmo julgamento que a pessoa da cafeteira fez. É o mesmo julgamento. E pior, ou melhor, do meu ponto de vista, que justifica algum comportamento de dirigente de partido político. Nós não temos o caso do José Genuíno, que desviou milhões, mas está em pobreza absoluta? Não é isso? Todas as evidências mostram que ele não se apropriou daquele dinheiro. Todas as evidências processuais. Pois bem, há um terceiro grupo de pessoas que praticam trapaças, que é a trapaça ao estilo Robin Hood. Ela sabe que ela está fazendo uma trapaça, mas quando ela acha que aquela trapaça é por uma causa ou para ajudar alguém, centenas de pesquisas mostram. Ela racionaliza aquela decisão, ela afrouxa o seu limite ético e pratica a trapaça, sem nenhum tipo de remorso ou culpa, porque ela está convencida que ela está fazendo o bem para a sua causa, para uma outra pessoa. E por fim, um último exercício que também mostra como as pessoas turvam o seu julgamento moral diante de cansaço. Olha esse caso. Passaram papéis como aquele ali primeiro, onde um grupo de pessoas, vários grupos, porque a pesquisa é no estilo americano, tem todas as formalidades, são muito sérias, para poder descrever numa folha todas as cores que elas estavam vendo. Imagina o trabalho mental para ela dizer que a primeira cor era vermelho, que a segunda cor era roxo. Ela tem que fazer um trabalho mental muito grande. Depois que ela fazia esse trabalho mental, respondia um questionáriozinho com 50 perguntas aleatórias e bobinhas, mas lá dentro, algumas perguntas que envolviam um cunho moral. Nesse outro exercício, as pessoas também tinham que descrever as cores. Só que aqui é simples, né? Vermelho é vermelho, amarelo é amarelo. O que o estudo concluiu? O que o estudo concluiu? Que as pessoas mais cansadas, elas trapaceavam mais. Só que tem um componente ainda pior desse estudo. Fizeram uma associação desse mesmo exercício com pessoas usando óculos falsos. Vocês sabem todos que o combate à falsificação, vocês são empresários, é um câncer na sociedade. Ele tira empregos, ele ofende direitos autorais, é um problema. Agora, o que poucas pessoas sabem, e isso os estudos mostram, é que o fato de uma pessoa usar um óculos falso, usar uma roupa falsa, usar uma bolsa falsa, ela acaba, segundo todas as pesquisas, afrouxando a sua ética, afrouxando os seus limites morais. Nesse exercício de resolver os problemas, quando as pessoas do grupo usavam óculos falsos, elas trapaceavam 197% a mais do que as pessoas que trapaceavam normalmente. É um indício muito grave de como que esse detalhe pode impactar o julgamento de uma pessoa. E aí o pior, como que essas pessoas que usam coisas falsas, e agora vocês podem associar com outro tipo de problema, como as pessoas que não são éticas julgam vocês que são éticos. Já pensaram sobre isso? Pois bem, pesquisa com centenas de pessoas mostraram, quando elas tiveram que responder 3 grupos de perguntas, que essas pessoas que são antiéticas, que usam roupas falsas, óculos falsos, colocam valores falsos nas escrituras, quando elas vão julgar os outros, elas têm uma tendência a achar que os outros são também tão antiéticos quanto ela. Bom, eu estou pintando um quadro para vocês, que vocês podem ver o estado atual da nossa sociedade. O estado atual da nossa sociedade. Onde a corrupção, como diz o Sérgio Moro, é sistêmica, está entranhada. E por último, a ladeira escorregadia. Imaginem grupos de questões, onde aparecem de um lado bolinhas, do outro lado bolinhas. Se a pessoa responde que do lado de lá tem mais bolinhas, ela ganha 5 centavos. Coloquem 50 reais. Se ela responde que do lado de cá tem mais bolinhas, responde 5 centavos. Ou seja, aparece lá, ela tem que rapidamente escolher. Lá tem mais. Quando ela responde à direita, achando que lá é o certo, ela ganha mais dinheiro. Se ela responde à esquerda, achando que tem mais lá na esquerda e é o certo, ela ganha menos dinheiro. Vocês percebam que se pegar o resultado e colocar dentro de um triturador falso, nós podemos saber como é que as pessoas trapaceiam. Qual é o resultado? Que a trapaça, nesses casos, também é muito mais proporcional ao exercício normal, mas quando as pessoas usam esses óculos falsos,
ela aumenta demasiadamente. Demasiadamente. Pessoas que já estão fazendo coisas erradas, quando fazem esse tipo de exercício, e aí vem a expressão que ele utiliza, a ladeira escorregadia da moral. A pessoa vai por tudo ou nada, por que se dane. Já que ela está passeando, ela vai até o final. Ela trapaceia inescrupulosamente. Agora, 1 minuto de pausa. Lembra, Globo, quando você, com o Guilherme e eu colaborando, travamos aquela luta cívica junto com todas as instituições que estão aqui representadas hoje contra a corrupção na Assembleia Legislativa? O que a gente viu na Assembleia Legislativa? Nós vimos uma mesa diretora que tinha 900 cargos fantasmas, que publicava um diário oficial num único exemplar e escondia no almoxarifado. 900 cargos fantasmas. Não é mais um cargo. Não é mais levar uma caneta para casa. Não é mais imprimir o trabalho da filha na impressora da Assembleia. É muito mais grave. São pessoas com 900 cargos sendo desviado dinheiro para o bolso delas. 900. É o tipo de efeito do que se dane, a ladeira escorregadia. A pessoa começa na campanha recebendo alguma coisinha. Depois entra lá no parlamento, ela tem uma facilidade. E por aí vai. Quando chega o momento, as travas morais já estão todas esgarçadas, a pessoa escorrega. E aí vai por tudo ou nada. É por isso que nós encontramos 50 milhões de reais no apartamento de uma pessoa. É por isso que encontramos uma conta do Paulo Maluf em Jersey com 200 milhões de dólares. Quando essa conta foi encontrada, por volta de 2005, saiu uma pesquisa no New York Times dizendo que nem os sheiks árabes tinham tanto volume de dólares em cash que eles tinham em ações. Em cash era o Paulo Maluf mais um no mundo. Percebam vocês, é a ladeira escorregadia da moral, influenciada por fatores que nós não conhecemos muito bem. A questão é, como isso pode ser impedido? Né? Será que então nós vivemos aquele dilema, e aqui homenagem ao Fernando Quadros, que foi seminarista, vivemos aquele dilema de Santo Agostinho, um reino de ladrões? Santo Agostinho tem uma passagem célebre na Cidade Antiga que ele encontra, ele fala de um filósofo que encontrou Alexandre o Grande, um pirata que encontrou Alexandre o Grande. E aí fala assim, mas você é um pirata. O pirata responde, mas Alexandre, eu faço isso em pequena escala e sozinho com meus amigos. Só porque você faz com o exército em nome do Estado, você não quer dizer que faça alguma coisa diferente de mim. Não é? Ou seja, a natureza daquele ato espoliador era o mesmo, do pirata e do Estado. Tanto que há uma teoria que diz que a origem do tributo era justamente a espoliação do vencedor sobre o vencido. Exploração pura e simples. Pagavam o tributo e depois o Estado começou a arrecadar o tributo. Mas Santo Agostinho dizia, afastado da justiça, o que são os reinos, se não grandes bandos de ladrões? E que são os pequenos bandos de ladrões, se não pequenos reinos? Será que o que nós vivemos hoje é uma situação de um grande reino de ladrões? E o nosso reino chamado Brasil? Há muitas teorias para tentar justificar a corrupção do povo brasileiro. Muitas teorias. Vamos começar com um fato histórico. O primeiro ouvidor geral, Pero Borges, que veio para cá no final do século XVI, ele foi condenado em Portugal por ter desviado o dinheiro desse aqueduto. Ele desviou o dinheiro desse aqueduto, mas não foi uma parte do dinheiro. Ele desviou todo o dinheiro do aqueduto. E o rei mandou ele para ser o primeiro ouvidor geral do Brasil. O que é o ouvidor geral do Brasil? Vocês podem ter uma noção equivocada de ouvidor geral. O ouvidor geral exatamente, era o juiz. Não é a pessoa que hoje ouve as reclamações dos consumidores. Não, não. Ele ouvia e fazia o julgamento na hora. Era o ouvidor. Ele tinha salário. Ele foi mandado para o Brasil. O nosso primeiro juiz no Brasil, ele era um notório corrupto em Portugal. Não foi à toa que em 1661, o provedor-mor da Fazenda do Estado do Brasil, o Lourenço Brito Correia, escreveu uma carta ao rei pedindo, implorando, para que viessem ao Brasil pessoas honestas para ajudar a tocar o Estado, porque aqui era completa anarquia. Um pouco mais adiante, o que o padre Antônio Vieira escreveu no Sermão do Bom Ladrão? Justamente isso, esse costume dos reis mandarem ao Brasil pessoas notoriamente criminosas que vêm aqui para roubar e saquear. Mas tem uma outra explicação também para isso. Tem uma outra explicação também para isso. Veja, naquela época, como era feito o pagamento, ou, na linguagem mais antiga, o ordenado, porque previsto desde as ordenanças,
o que a pessoa ia receber, ou como era feito o pagamento ordenado. Às vezes demorava meses. Quando a minha mãe era professora, lá no interior do Paraná, demorava 3 meses para ela receber. E os fiscais, os juízes, da mesma forma. Desde essa época no Brasil, se estabeleceu um costume de que, já que o pagamento não vem ou demora, essas pessoas podem se apropriar de uma parte daquele volume de dinheiro que ela está lidando. Isso naturalmente. Naturalmente. E esse costume só se fez avançar, se incrustou no Estado brasileiro. Tanto que vocês empresários já devem ter muitas vezes topado com denúncias de fiscais tentando extorquí-los. Era normal, a pessoa acha que ela tem um direito. O guarda, quando para o carro, já tem um direito, faz uma parte da multa para ela não multar. Ela multa um pouco, outro pouco ela se apropria. Mas esse é um costume que veio desde aquela época. E o Estado que nós temos hoje, esse costume é arraigado, e eu não consigo, porque nem os historiadores conseguem delimitar qual é o motivo. Teve enormes bobagens escreveram sobre isso, como atribuir a corrupção brasileira a, por exemplo, a miscigenação do povo brasileiro, pegando a indolência dos índios, pegando a magia dos negros, pegando a cupidez do português, enfim, várias teorias. Mas não há uma resposta para isso. O fato é que nós temos um Estado hoje completamente tomado pela corrupção. Quando a gente vê uma cena dessa, onde a polícia do Estado está na frente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que tinha nomeado 7 mais 6 conselheiros do Tribunal de Contas, estavam presos, vários deputados estaduais presos, e a polícia defendendo essas pessoas contra a população, alguma coisa de muito errado estava acontecendo com o Brasil. A percepção da corrupção no Brasil é essa que mostra no mapa. Quanto mais vermelho, mais corrupto. Vocês podem ver o Brasil ali, alaranjado para vermelho. Ainda não é um país como aquele do sul da África. Não do sul, né? Ali do sudeste da África, do sudoeste da África, desculpa. O Brasil ainda está ruim, mas está ainda pior do que países como a África do Sul. Olha a percepção que empresários têm do Brasil. Fizeram uma pesquisa com milhares de empresários que têm negócios no Brasil, e para eles, o Brasil é líder do ranking de corrupção. Para eles, 96% dos brasileiros, corrupção e suborno são práticas que ocorrem amplamente nos negócios dos seus países ou regiões. Vejam, 2018 essa pesquisa, sendo que na média global dos países desenvolvidos, dos mercados desenvolvidos é de 20% e dos emergentes 52%. Depois do Brasil aparece Colômbia com 94%, estamos líderes do ranking. Nigéria, Quênia e Peru. Nós imbatíveis nesse quesito. O Brasil tem caído repetidamente no índice de transparência internacional. Hoje é o 96º país mais corrupto do mundo. Ali está o ranking dos mais honestos: Nova Zelândia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suíça e Singapura. E o ranking dos mais desonestos. O Brasil está no meio do ranking e sempre, nunca podemos duvidar da capacidade do povo brasileiro, em franca ascendência para assumir essa liderança. 96, mas como vocês podem ver pelo gráfico, todo ano ganhando mais posições rumo ao topo do seu país mais honesto do mundo. Essa faceta tem um lado trágico. E esse lado trágico, nós devemos refletir sobre ele. O lado trágico é que a confiança interpessoal, ou seja, aquela confiança que uma pessoa tem na outra, ela é no Brasil uma das piores do mundo. É mais fácil na Venezuela uma pessoa confiar no seu vizinho do que o brasileiro confiar no seu vizinho, segundo estatísticas feitas com base em pesquisas. Por quê? Porque há uma pré-compreensão de que o brasileiro é naturalmente corrupto, é naturalmente desonesto. Mas Deus, o que nós fizemos para chegar nesse estado de coisas? Será que existe uma bala de prata que possa ser disparada no olho dessa besta chamada corrupção? Existe a bala de prata? Nós podemos, através dela, eliminar de uma vez por todas a corrupção da sociedade brasileira? Não, não existe essa bala de prata. Infelizmente, ela ainda não foi inventada. O que nós temos é possíveis propostas. Gary Becker, que é o pai da economia comportamental, falecido em 2014, ele desenvolveu o modelo da teoria econômica do crime. Quer dizer o seguinte, que a pessoa ela analisa o risco de ser presa
e o lucro que ela vai ter, e aí comete o crime. Ele desenvolveu essa teoria a partir de um insight que ele teve quando foi estacionar o carro num lugar proibido. Ele pensou, bom, é melhor eu chegar no horário e pagar essa multa, então eu vou fazer esse comportamento ilícito. Então estacionou. E aí fez uma teoria sobre isso, ganhou um prêmio Nobel, enfim, estabeleceu o modelo do crime de acordo com uma decisão racional. Custo-benefício. Mas será isso mesmo? Vejam, na China há uma lei contra a corrupção. Lá na China, se uma pessoa desviar 3 milhões de yuans ou 1,5 milhão de reais, essa pessoa será morta. O governo chinês determina a morte dessa pessoa pelo crime de corrupção. Será que a corrupção sancionada com a morte reduziu na China? A resposta é não. Ainda pessoas continuam praticando a corrupção, mesmo com o risco de ser morto. Na Califórnia, Arkansas, Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia, eles têm um outro tipo de lei. Se chama lei do Three Strikes Law. O que diz essa lei? Ela é baseada num jogo de beisebol, onde a pessoa pode arremessar 3 bolinhas, se ela errar, a terceira ela está fora do jogo. Essas leis, denominadas Three Strikes Law, nesses estados todos, declaradas constitucionais pela Suprema Corte Americana, em mais de um julgamento, dizem o seguinte: se uma pessoa cometeu um crime, ela vai sofrer uma pena. Se ela cometeu o segundo crime, ela vai ter uma pena muito maior. Não importa se esse crime é leve ou grave. É qualquer ilícito. Bom, se cometeu o terceiro, como no jogo de beisebol, essa pessoa estará fora. Ela vai para a prisão perpétua. Esse é o pacto social. Quem cometer 3 crimes estará definitivamente fora da sociedade, prisão perpétua. Há várias pesquisas tentando medir o impacto dessas leis. Até hoje, não se observou ainda uma diminuição dos crimes nos estados em que essas leis estão em vigor. Pior, o terceiro crime de algumas pessoas pode ser um crime, como aconteceu, de um caso julgado pela Suprema Corte Americana, que considerou constitucional a punição, o caso de uma pessoa que tinha falsificado um documento. E por causa da falsificação do documento, ela foi presa perpetuamente. O terceiro crime era esse. Porque lá eles não fazem distinção, pode ser leve ou grave. Pois bem, o crime também não diminuiu nesses estados. Nova York tem uma solução interessante. Teoria das eras quebradas, com base no artigo muito divulgado, depois da gestão do Rudolph Giuliani, mas no artigo 82, que dizia o seguinte: não devemos ser tolerantes com a corrupção. Janelas quebradas por quê? Segundo esse artigo, um prédio abandonado com a janela quebrada, potencialmente pode levar que as pessoas no outro dia quebrem mais janelas, depois invadam o prédio e deteriorem o prédio. Outras pesquisas foram feitas assim também. Pegaram, e essa é interessante, pegaram 2 carros, colocaram um no Bronx, outro na Upper West Side, bairro rico e bairro pobre de Nova York, naquela época. O carro que estava no Bronx, depois de uma semana, foi depredado. O carro que estava na Upper West Side não, permaneceu intacto. Bom, interessante. As pessoas não tinham motivo para depredar aquele carro. Mas aí fizeram um segundo experimento. Pegaram esse carro que estava lá todo bonitinho, pegaram uma rede, deram na porta do carro. O carro estava parcialmente danificado. Pasmem vocês. Uma semana depois, aquele carro no bairro rico, pessoas bem nascidas, bem criadas, bem alimentadas, com valores desde pequenininhas em casa, o carro estava totalmente destruído, como o carro do Bronx. E aí eles concluíram que não devemos ser tolerantes, nem com rico, nem com pobre, nem com gente de nenhuma espécie, com a pequena corrupção. E o Rudolph Giuliani, baseado nessa pesquisa, na verdade ele contratou o autor da pesquisa para trabalhar no governo de Nova York, eles conseguiram implantar uma política de tolerância zero e conseguiram diminuir a criminalidade em Nova York, se tornou no final da década de 90, no começo era uma cidade super complicada, no final era uma cidade muito segura para se viver como é hoje. Há outros autores, como o Steven Levy, que fala que isso se deve não apenas à política de tolerância zero, mas também ao fato de que em 1970 a Corte Americana autorizou o aborto e, quando ela autorizou o aborto, milhares de crianças que nasceriam sem ser queridas pelos seus pais, seriam jogadas na rua, seriam criadas a esmo, essas crianças não se tornaram potenciais criminosas. É uma outra teoria. Há uma resposta correta? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? O Sérgio Moro coloca essa gravura dele, eu sou amigo dele, então ficou bem essa gravura dele. Né? Quando ele trata da corrupção, da prisão preventiva, das penas graves, ele disse muito aceigadamente, ele não está
falando de deterioração moral, ele está falando de crime de corrupção, de crime grave, de crime que instiga as outras pessoas a também corromperem, de crimes que fazem os cidadãos perder a fé no Estado, de crimes que fazem com que a sociedade pereça. Ou seja, essa primeira tentativa no judiciário brasileiro, não é a primeira tentativa, vou ser bem justo com meus amigos, meus colegas, até comigo mesmo. Quando eu mandei prender o prefeito, o secretário da Fazenda, o secretário ficou 5 anos preso, o prefeito ficou 1 dia, tudo bem. Mas a diferença de todos os juízes, como o doutor Fernando, o nosso corregedor, que já também deve ter feito combinações assim quanto o crime organizado, todos os juízes que fizeram isso na sua atividade judicante, eles fizeram no momento no qual a sociedade não era vigilante. Mas por que não era vigilante? Hoje, nós vivemos um momento da nossa história no mundo de comunicação instantânea. Comunicação totalmente instantânea. Não adianta mais, nós não estamos aqui reféns dos grandes meios de comunicação. Eu era pequeno, vinha na chácara do meu tio Mussa José de Assis, que era jornalista, vocês devem saber. Cansei de ver na chácara dele políticos querendo ir lá negociar a manchete no dia seguinte, para não sair tal fato, não sair aquele outro. O Guilherme Cunha Pereira, quando assumiu, que é intransigente contra a corrupção, talvez seja um dos aspectos com que o jornal teve uma debandada de denunciantes, porque ele não tolera nenhum tipo de censura às manchetes que serão exibidas no seu jornal. Ou seja, hoje a corrupção não consegue mais se esconder. O ministro está sendo visado na rua. Há ministros que não podem mais sair na rua, porque a sociedade já tem um julgamento sobre ele que ele é favorável à corrupção. Esse é o mundo atual. E esse mundo, felizmente, para o bem ou para o mal, mas eu digo que felizmente, beneficiou e muito a Lava Jato. Porque a tentativa de se livrar réus da Lava Jato, de se fazer algum conserto em alguma esfera de governo, certamente sofreria uma represália muito grande à população. E não pensem vocês que depois que os governantes ouviram milhares de pessoas na rua, mais um pouco, o Brasil explodia num caldeirão, viram milhares de pessoas na rua lutando contra a corrupção, não pensem vocês que isso não os atemorizou. Tenho certeza que atemorizou. Certeza. Então, muito que nós estamos vendo hoje é graças ao trabalho de vários juízes, de vários delegados, de vários procuradores, inclusive o Sérgio Moro, que conseguiram, aliar a divulgação instantânea das notícias, fazer decisões rápidas, coerentes, justas, racionais, mas principalmente intransigentes no cumprimento da lei e no exemplo à sociedade. Finalizando, o que eu tinha que fazer para vocês e para lembrá-los de que a sociedade está letárgica. Depois de 2013, e tirando a greve dos caminhoneiros, que infelizmente tentavam adular a cadela no cio do fascismo, né, segundo várias manifestações, a sociedade ainda dorme. Quem sabe acorde até a época da eleição. Esse é o caso da Catherine Genovese, ou Genovese, como dizem os americanos, assassinada em 1964. A Catherine Genovese, ela foi assassinada e estuprada. Um detetive foi investigar esse caso depois, e ele, investigando nas redondezas, ele percebeu que nada menos que 38 pessoas presenciaram o crime. Porque ela levou 2 facadas, correu, caiu na frente, mais uma facada, correu, e ele estuprou ela na frente de outras pessoas. E ninguém impediu o crime. Ninguém chamou a polícia. E essa experiência que ele retratou em 64, pesquisas feitas já agora perceberam o seguinte: uma pessoa que deixa uma bolsa na praia e sai para nadar e não pede para ninguém fiscalizar, e alguém tira essa bolsa, cerca de 10% das pessoas vão reagir e impedir que se roube aquela bolsa, ou que se furte aquela bolsa. Agora, se essa pessoa chamar os seus semelhantes e falar assim: olha, por favor, cuidem da minha bolsa enquanto eu vou à praia, 95% das pessoas reagiram contra o furto daquela bolsa. 95%. Isso é importante, porque o chamado que a Justiça Federal, o Ministério Público, o IDL, a ACP, nós temos que fazer para a população. Toda a população, todas as pessoas. Não devemos tolerar a corrupção, devemos ser éticos, devemos lutar, devemos perseguir, devemos fazer a lei triunfar, que o bandido vá para a cadeia. Porque se nós não chamarmos a população para se indignar, nós vamos fazer, ou o Estado brasileiro será estuprado
será esfaqueado e será morto, como foi aqui de Genovese em 1964, um poucos dias antes do golpe no Brasil. E vejam, um caso de Cícero com Catilina, que eu disse na palestra lá no Justiça Federal. Catilina queria se eleger para um cargo público. Para quê? Para desviar dinheiro e pagar seus devedores. E aí não deixaram, ele perdeu a eleição. Depois disso ele ameaçou invadir Roma. E aí Cícero foi ao Senado e disse: até quando, Catilina, você vai abusar da nossa paciência? E nós devemos dizer isso para essas pessoas que continuam pilhando dinheiro público. Até quando vocês abusarão da nossa paciência? Senhores ocupantes de cargo público estão desviando dinheiro público. Até quando? Até quando vamos fazer com a sociedade maringaense? No ano 2000, 95, 98, que tirava foto com corruptos nos jornais, nas colunas sociais. Até quando eles vão abusar da nossa paciência? Nicolau Ceausescu é um caso emblemático do que nós podemos fazer. Aqui tem um vídeo que está no YouTube, e não vai dar para passar aqui, mas esse vídeo, que é contado pelo Yuval Noah Harari no livro Sapiens, mostra o Ceausescu começando a fazer o discurso. O seu último discurso num país comunista governado por mão de ferro, depois de 20, 30 anos no governo. E o Ceausescu começou a falar. E quando ele falava, todas as vezes que ele discursou antes, ninguém abria a boca. Só que nesse dia, nesse momento, alguém na multidão, enquanto ele falava, vaiou. Você consegue ouvir no YouTube uma vaia lá no fundo, pequenininha. E de repente uma outra vaia se junta a ela. Mais uma se junta, outra se junta. Quando vocês percebem no vídeo, são milhares de pessoas vaiando alguém que tinha o poder de vida e de morte sobre elas. E aí já não sabiam mais o que fazer. O cameraman não sabia se devia cortar ou não a transmissão. O agente de segurança começou a falar algumas coisas em romeno para aquela população. Era o Estado corrupto, o Estado ditatorial, dando seus últimos suspiros, porque a população tinha sido indignada. E nós temos que ter esse exemplo, nós devemos nos indignar, nós, sociedade, vocês, representantes de movimentos sociais, têm que fazer tocar a corda ética da sociedade. Essa corda ética que pode estar apagada, essa corda ética que pode estar, muitas vezes, escondida atrás de um impulso, de uma trapaça. Mas nós devemos resgatar isso. Acho que o Brasil tem jeito. Nós devemos, através da coerção e do consenso, da educação e da lei, nós devemos tentar mudar isso. Se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Quem vai dizer para os governadores até quando vocês vão abusar da nossa paciência? Então é isso, fica meu apelo a vocês que estão nessa linha de frente enquanto cidadãos da sociedade paranaense, representantes de classe, desembargadores, o corregedor, enfim, todos vocês, advogados, que não desistam dessa luta, que nós precisamos de cada um, de todos vocês, para fazer esse Brasil um país melhor, porque senão o fim será trágico. Então era isso, obrigado pela paciência de vocês na segunda noite, por tanto tempo, ouvir tantas informações.